José Rodrigo Achiga Gamboa, mais conhecido como El Chino Anthrax, foi um dos principais sicários do grupo de Sinaloa. Ele fundou a célula criminosa Los Anthrax e era responsável por eliminar os desafetos do cartel e tirar do caminho qualquer rival que surgisse, deixando uma trilha de corpos. Galera, hoje a gente volta a falar um pouco sobre histórias mexicanas aqui. A gente volta com um cara extremamente sanguinário, que é um sicário bastante conhecido no México e que foi procurado por muita gente. Para quem não sabe, o sicário vem da palavra sica. A palavra sica era uma arma que tinha lá na época de Jesus que os zelotas, que eram radicais, usavam. Ela é uma arma meio com meio torta, assim, uma faca meio torta que era usada mesmo. O cara fazia assim, ó, e arrancava a barrigada do maluco, parça. E aí, no México e nos países latinos, fora o Brasil, né, que é um caso que a gente fala português, mas os outros países falam espanhol, eles chamam executores de aluguel de sicários e pessoas que são do grupo armado de sicários. E hoje, obviamente, a gente vai trazer um cara aqui que é o El Chino Anthrax, que é um verdadeiro sicário aí que deu bastante trabalho lá na região mexicana, e ele é do grupo de Sinaloa, do grupo de El Chapo e El Mayo Zambada. Isso dos El Chapitos. Edu, roda a vinheta mexicana. Pessoal, o Sinaloa, grupo de Sinaloa, né? A gente não vai falar a palavra porque o cartel pode ser desmonetizado. Foi fundado no final de 1980 por Ismael El Mayo Zambada e o Joaquim El Chapo Guzmán. Além deles, a gente tinha também o Salazar, que era o Héctor Salazar, que era o El Güero, tá? Então esses três caras, eles acabam saindo dali do grupo do Miguel Ángel Félix Gallardo. Eles vinham de Sinaloa, da onde o Miguel Ángel vinha, e eles acabaram tendo a permissão para formar esse grupo. Na verdade, eles formaram antes. O Miguel Ángel tentou conter os caras, mas os caras conseguiram contato com os colombianos, eles se organizaram e conseguiram. E aí o El Mayo Zambada, que era um cara... A gente tem um vídeo sobre o El Mayo Zambada aqui, para vocês entenderem quanto ele era poderoso. Ele bancou Sinaloa e ele falou assim, não, a gente vai formar o grupo aqui, já era. E aí foi formado esse grupo ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. O El Mayo e o El Chapo consolidaram o controle sobre as rotas de substâncias ilegais para os Estados Unidos e nas décadas seguintes transformaram o grupo deles em um dos mais violentos e bem-sucedidos do México, controlando empreendimentos do comércio ilegal de substâncias, né? E não só, mas também o comércio ilegal de pessoas, além de lavagem de dinheiro. Sinaloa, ela não faz, os caras não fazem só o comércio ilegal de substâncias dentro e fora do México. Eles fazem o serviço de coiote também, que eles ganham muito dinheiro, que é pegar a gente ali no México e levar para os Estados Unidos. Além disso, né, dessas coisas, eles mantêm também plantações de papoula, uma série de outras coisas, centros de refinaria. Então Sinaloa tá gigantesco. Eu digo para vocês que eles e o Jalisco Nova Geração hoje são os dois grupos mais poderosos lá do México. Tanto que quando os caras prendem, por exemplo, o Zé Chapito e qualquer coisa, os caras param o Estado mexicano. Segundo as autoridades, El Mayo Zambada e El Chapo expandiram o grupo de Sinaloa de uma organização regional para um grande fabricante de substâncias ilícitas e exportador para os Estados Unidos. Sinaloa foi berço de vários criminosos mexicanos que se tornaram conhecidos por crimes terríveis e por um alto grau de violência. José Rodrigo Arechiga Gamboa foi um deles, sobre o qual nós vamos falar hoje. José Rodrigo, mais conhecido como El Chino Anthrax, nasceu em Culiacán, Sinaloa, em 1980. Muita gente brava é de Culiacán, que é a capital de Sinaloa, tá? Na adolescência, ele tinha fama de ser um bom lutador de rua e de liderar gangues em seu bairro, o que chamou, logicamente, a atenção do El Mayo Zambada e fez com que ele fosse recrutado para o grupo de Sinaloa. El Mayo, ele tinha uma visão muito boa, os olhos muito bons para recrutar cara louco, sabe? Cara sanguinário. Ele executava nas periferias de Culiacán e ele treinava esses caras para serem o cachorro louco, né? O pitbull criado a soco, que a hora que tirava da coleira, metia o louco em todo mundo. E aí ele se torna um executor de aluguel e comerciante de substâncias ilegais mexicano, sendo o fundador de uma célula criminosa chamada Los Anthrax,
braço armado do grupo de Sinaloa. Braço armado porque era um grupo de sicários, tá? Que faziam o serviço sujo. Nos pausa para não monetizar, mexicanos, o grupo de sicários, ele ocupa uma posição importante e ganha muito dinheiro, porque eles são o braço armado e os executores de aluguel de elite. Por isso, eles que colocam medo nas outras pessoas. Às vezes, um grupo não quer investir no outro porque o outro tem um grupo de executores que é muito famoso e muito sanguinário. Para você ter uma ideia, o Zambada, ele chegou a colocar a esposa e o filho pequeno nas mãos do Anthrax para proteção. Bom, a partir de 2008, o Anthrax foi o principal líder da guerra entre o grupo de Sinaloa, que o grupo de Sinaloa travou contra os seus rivais, principalmente o cartel de Juárez e dos irmãos Beltrán Leiva e o cartel de Tijuana. Sinaloa teve um problema muito grande com os irmãos Arellano Félix, inclusive com o Amado Carrillo e com os Beltrán Leiva, e o Elmaio Zambada, ele bancou o bagulho e falou assim, ó, a gente vai fazer incursão nesses lugares e meteu louco para crescer Sinaloa. E não só isso, o El Chino Anthrax, ele foi importantíssimo para a expulsão dos Lozetas. A gente tem um dossiê aqui da história dos Lozetas. Vocês vão entender como é que os caras fizeram para crescer a violência no México. E o El Chino Anthrax foi muito importante nessa guerra contra os Lozetas, porque onde ele chegava, ele fazia um regaço em membros do Lozetas, que eram membros extremamente perigosos também. Aí você já vê a periculosidade do maluco. Em 2008, o Alfredo Beltrán Leiva, o El Mochomo, foi preso, que era o chefe do grupo Beltrán Leiva. A família culpou o El Chapo Guzmán pela prisão e desde então iniciou uma disputa sangrenta com o grupo de Sinaloa, do qual antes eles eram bem aliados. Nessa guerra, El Chino Anthrax e seu grupo foram decisivos. Eles estiveram por trás de centenas de execuções em Sinaloa, Nayarit, Baixa Califórnia e Sonora. O El Chino Anthrax, ele ia nesses lugares, na terra dos inimigos, e executava os caras e caras importantes. Mano, essa história aqui é muito louca que eu vou contar pra vocês. A polícia acredita que o El Chino Anthrax foi autor do crime que tirou a vida de um dos últimos Arellano Félix, que eram inimigos mortais do Elmaio Zambada. Ele teria tirado a vida e participado do fim da vida do Francisco Rafael Arellano Félix em Los Cabos no dia 18 de outubro de 2013. Pega essa fita, eu acho que vocês nunca viram isso. O El Chino teria entrado na festa do Francisco fantasiado de palhaço e teria tirado na cabeça do Arellano Félix. Após o primeiro disparo, a arma de El Chino Anthrax teria emperrado, mas ele a consertou rapidamente e disparou mais 5 tiros, fugindo em seguida. Veja, meu amigo, o cara é tão executor, é tão matador de verdade, que mesmo a arma emperrando, ele conseguiu consertar rapidamente e acertar um tiro na cabeça de um chefão. Nessa festa, a gente fala sobre essa morte no dossiê que a gente tem sobre a família Arellano Félix, que eu vou deixar também acertado para vocês. Quero que deixe a thumb aí, Edu, se você puder. Os Arellano Félix não eram fáceis. Dentro dessa festa, eles estavam com político, um monte de pessoa importante, artistas e tal, e os caras foi lá e executou, sentou o dedo no maluco mesmo. O El Chino Anthrax teve um relacionamento com Cláudia Ochoa Feliz, conhecida como Kim Kardashian do crime. Kim Kardashian do crime, meu parceiro. O México é muito doido. Cláudia Ochoa Feliz foi uma das principais executoras de El Chapo. Ela também era esse cara braba. Conforme ia ganhando destaque com a sua célula criminosa, El Chino Anthrax passou a ostentar em suas redes sociais o dinheiro e o poder que o grupo lhe dava. Tem muito disso, a gente já falou aqui de várias pessoas, mas em determinado momento, os grupos criminosos mexicanos, eles começaram a treinar mulher bonita e investir na mulher com plástica, com um monte de coisa, para ela conseguir seduzir os chefões e chegarem mais perto para fazer execução. O El Chino Anthrax publicava fotos de suas viagens, joias, carros luxuosos, dinheiro e armas. Ostentava mesmo. Ele se exibia ao lado de atrizes, celebridades, gente famosa. Ele chegou a publicar uma foto ao lado de Paris Hilton em Las Vegas, mas nunca foi dito como os dois se conheceram e tinham relação. No México, há diversos narcorridos, tá? Narcorridos seriam músicas que contam sobre histórias relacionadas ao mundo das substâncias ilegais. A gente tem um vídeo aqui que eu vou indicar também para vocês, que é um vídeo do Chalino Sánchez. O Chalino Sánchez era um dos caras mais famosos de corridos, que faziam corridos. É tipo um sertanejo proibidão. Ele recebeu no palco um bilhete de que os caras iam tirar a vida dele e continuam cantando. O cara era macho mesmo. No México, como eu disse, há diversos corridos, né, que falam no comércio ilegal de substâncias. Tem
tem vários corridos, muitos mesmos, que falam sobre o Elchino Anthrax. E aí ele anda com bons carros, iates, bebe champanhe e publicava isso nas redes sociais. Bom, galera, e foi o desejo de ficar se mostrando que o Elchino Anthrax tinha que acabou fazendo ele ser preso, levando ele para a prisão. Elchino tinha milhares de seguidores e acabou anunciando em rede social que viajaria para a Holanda. É que eu falei para vocês, a gente está cada vez mais mostrando a nossa privacidade na internet, e se o cara não se cara, mostrar privacidade é um problemão, né? Como o Elchino Anthrax já estava na mira das autoridades dos Estados Unidos e da Interpol, ele acabou sendo detido no aeroporto de Amsterdã. Em dezembro de 2013, Elchino Anthrax foi preso na Holanda, sendo posteriormente levado para a prisão nos Estados Unidos. Em 2015, ele se declarou culpado por ajudar a contrabandear toneladas de substâncias ilícitas do México para os Estados Unidos e por ordenar e participar de atos de violências contra os grupos rivais e contra o próprio Estado mexicano. Com a confissão, ele fez um acordo com o Departamento de Justiça e entregou $1 milhão em mercadorias e dinheiro e deu informações sobre rotas de transporte do grupo de Sinaloa para os Estados Unidos. Com esse acordo, o Elchino foi condenado a 10 anos de cana e, como já havia passado quase 7 anos preso, o juiz permitiu que ele cumprisse a pena em liberdade condicional. No entanto, galera, ele deveria permanecer em prisão domiciliar em sua casa em San Diego, na Califórnia. Mas no dia 8 de maio de 2020, ele escapou dessa casa e viajou para Sinaloa, indo para a casa de sua irmã. Alguns dias depois, Elchino, a sua irmã e seu marido estavam em casa quando perceberam a presença de homens armados. Houve uma intensa troca de tiro entre o Elchino, não era fácil de tirar a vida também, e os homens, até que as suas munições acabaram e ele e sua família foram feitos reféns. As munições deles, né? Porque eles estavam na casa ali enquanto os outros homens chegavam. Eles foram levados pelos homens armados. No dia seguinte, a polícia da cidade de Ione acabou encontrando 3 corpos dentro de uma BMW preta. Um dos corpos era o Elchino e ele tinha sido baleado na cabeça e a sua cabeça estava coberta com um saco plástico preto. Então quer dizer que os caras fizeram maldade com ele antes de dar o tiro. Os outros 2 corpos foram identificados como sendo a irmã e o cunhado do Elchino. As investigações apontaram que o Elchino foi executado a mando de chefes do grupo de Sinaloa, já que ele caguetou os caras para a justiça norte-americana, tá? E aí ele passou a ser visto como um informante e um traidor. E, gente, por mais que você seja um cara violento, um pistoleiro brabo, por mais que você tenha prestado serviço, sempre tem gente que vai querer arrancar sua vida. Sempre vai ter elementos de surpresa, sempre vai ter um exército que pode caçar você. Então ninguém é indestrutível. Quando o cara entra nesses grupos, ele já está sabendo disso. Membros do grupo de Sinaloa acharam estranho a volta do Elchino para Sinaloa e suspeitaram que ele estivesse envolvido em alguma operação secreta para chegar à liderança do grupo, para desmantelar o grupo ou para entregar o grupo para a polícia norte-americana, para a Interpol ou para a própria polícia mexicana. Então os caras não perderam tempo e já assentaram o dedo. E essa foi a história do Elchino Anthrax. Muita gente vai falar é Elchino Anthrax, mas não é Anthrax, porque a gente é brasileiro a palavra, porque vocês estão ligados que o Anthrax é aquela substância que você chegou perto, você perde a vida, né? Que é mais ou menos o que os caras estão falando aí do Elchino Anthrax. Gostaram dessa história mexicana? Eu acredito que sim, e é muito interessante. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, são 3 coisas gratuitas que vocês fazem e ajudam muito o nosso canal. Também ajuda, se possível, a gente no apoia, pessoal. A partir de R$2, é uma forma muito segura de ajudar, é muito fácil. A partir de R$2, vocês nos dão uma força mensalmente, tá? Além disso, por menos de uma lata de refrigerante por mês, o preço, você pode virar membro do nosso canal e, obviamente, ajudar a gente a produzir cada vez mais e melhor, certo? Deixa aí que história mexicana vocês gostariam que a gente contasse. O do Elchino Anthrax, ou Anthrax, a gente já contou pra vocês. Forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.